Fala pessoal, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 5 de janeiro de 2022 e nesse vídeo eu vou fazer análise dos jogos que eu pretendo trabalhar nesta quinta-feira. Não são para entradas punteres, apenas para me auxiliar na hora de fazer o trade, de fazer a entrada no jogo. Se o jogo estiver de acordo com minha análise, eu vou estar entrando no mercado. Aqui eu vou pegar os jogos da quinta-feira, tem a rodada cheia aí do campeonato italiano. E provavelmente amanhã eu vou estar fazendo jogos apenas do campeonato italiano. Não tem tantos jogos assim interessantes. O Arsenal e Liverpool foi cancelado. Tem Copa do Rei. Eu não pretendo fazer nada nessa Copa del Rei. Se você pretende fazer alguma entrada punter, mesmo com essas análises, mas não coloca muito dinheiro, a gestão é o mais importante. A gestão é mais importante que a análise. Você pode tá entrando aí no mercado simplesmente sem fazer análise nenhuma, desde que esteja uma gestão boa, você pode ainda assim tentar ganhar um dinheiro, mas sem gestão de banca, dificilmente você vai ganhar dinheiro nesse meio do trade esportivo ou que seja apostas esportivas. Então vamos começar aqui com o jogo Bolonha e Inter. O jogo começa às 8h30 da manhã. Esse jogo, a Inter é líder do campeonato italiano e o Bolonha vem aí em uma sequência de 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. É 10º colocado o time do Bolonha. A Inter vem com a race muito bonita aí, são 5 vitórias consecutivas. Este site aqui ele também mostra as probabilidades do back e mercados aí de over, under, vários mercados. Só que é só você deixar marcado aqui. Só que como eu estou com o bloqueador de anúncios ativo, acaba não mostrando. Mas eu prefiro assim do que tá aparecendo esse monte de anúncios chato. Aqui já tem as formações, as escalações dos times. Já tá aí o time da Inter, Lautaro e Sanches no ataque. A classificação aqui você pode estar acompanhando. Esse site é bem completo, mas tem outros sites aí também. Esse aqui é apenas um dos que eu escolhi, mas tem vários outros aí também que as estatísticas são as mesmas em todos os sites. Às vezes muda o layout, a forma como mostra. Aqui, jogando em casa, o Bolonha é apenas o 10º colocado. Em 10 jogos, venceu 5, empatou 1 e perdeu 4. Marcou 16 gols e sofreu 16 pontos. Já jogando fora de casa, a Inter é a 2ª colocada. 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, marcando 24 gols e sofrendo apenas 9 gols, menos de 1 gol por partida. 23 pontos conquistados jogando como visitante. No confronto entre as duas equipes, o último jogo foi vitória da Inter, goleada de 6-1. A Inter jogando na casa do Bolonha, o último jogo venceu por 1-0, foi um placar bem apertado. A Inter 3, Bolonha 1. E o Bolonha conseguiu uma vitória contra a Inter jogando em Milão em 2020. Os últimos jogos do Bolonha foi a última partida, uma vitória por 3-0 contra o Sassuolo, jogando fora de casa. Perdeu em casa para a Juventus, perdeu para o Torino. Perdeu para a Fiorentina, venceu a Roma jogando em casa, um adversário bem difícil e conseguiu vencer. Venceu o Spezia fora de casa. A Inter, nos últimos jogos aqui, venceu em casa o Torino, venceu a Salernitana fora de casa por 5-0 e ganhou do Cagliari também em casa por 4-0. Aqui na Liga dos Campeões perdeu para o Real Madrid, venceu a Roma fora de casa, venceu o Spezia. A Inter tem um time muito forte e tem tudo para ser campeão novamente nessa temporada. A Inter tem uma odd de 1,47 nesse momento na Betfair. E minha sugestão aqui, ou pelo menos que eu vou buscar nesse jogo, é um back Inter de Milão. Então vamos começar aqui, colocar back Inter de Milão. Passando aqui, Sampdoria e Cagliari, esse jogo aqui eu não conheço muito nenhuma das equipes, vou acabar passando esse jogo para frente, não vou fazer nada. A race do Cagliari é muito ruim,
Nos últimos 5 jogos conseguiu apenas 2 pontos. A Sampdoria também não vem fazendo uma campanha boa. Lazio e Empoli. A Empoli deu uma recuperada no campeonato, está apenas 3 pontos atrás da Lazio. A Lazio também não faz uma boa temporada, ocupando apenas o 8º lugar. Classificação está aqui, jogando em casa. A Lazio é a segunda colocada, em 9 jogos venceu 6, é um time muito forte jogando em casa. 2 empates e 1 derrota, marcou 25 gols e sofreu 13 gols. Esse jogo vai ser 10h30, então dá para trabalhar tranquilo no jogo da Inter e no jogo da Lazio. Jogando fora de casa, o time da Empoli ocupa a 6ª colocação. Em 9 jogos, 5 vitórias, é um time também que está com um índice de aproveitamento muito bom fora de casa. 2 empates e 2 derrotas, marcou 14 gols e sofreu 10 gols. 17 pontos em 27 possíveis. Nas últimas partidas entre eles, a Lazio venceu todos os jogos. O último jogo venceu a Empoli fora de casa por 3-1, ganhou em casa por 1-0, venceu fora por 1-0 e venceu fora também por 2-1. Nos últimos jogos, a Lazio venceu Venezia fora de casa por 3-1, venceu Genoa por 3-1 e perdeu fora de casa para o Sassuolo. Já a Empoli perdeu por 4-2 para o Milan em casa, empatou com o Spezia e venceu o Verona por 4-3. Esses são os últimos 3 jogos de cada equipe. Nesse jogo, eu vou buscar esse back Lazio também. Apesar da odd estar apenas 1,62, mas a Lazio jogando em casa é muito forte. Então, back Lazio também nesse jogo. Esse jogo do Verona e Spezia eu vou ficar de fora também, não vou buscar nada nesse jogo porque é um confronto muito complicado. O time do Spezia é muito fraco, mas o Verona vem em uma sequência muito ruim, então eu vou acabar ficando de fora. Passando aí 12h30, Atalanta e Torino. O time da Atalanta não vem fazendo uma temporada tão consistente como a temporada passada, mas ainda assim ocupa a 4ª colocação. O Torino a 11ª colocação. Jogando em casa, a Atalanta é apenas a 11ª colocada. São 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Marcou 18 gols e sofreu 15 gols. Já jogando fora de casa, o Torino em 9 partidas tem 1 vitória, 2 empates e 6 derrotas, 4 gols marcados e 9 sofridos. É um time que tem a defesa boa, mas o ataque é muito fraco. Jogando fora de casa tem média de 1 gol por jogo e menos de meio gol por partida marcado. Os últimos confrontos entre eles, a Atalanta fez 7-0 no Torino, jogando fora de casa, venceu por 4-2 fora de casa, empatou em 3-3 e ganhou por 2-1. É um jogo aqui, um confronto muito over no confronto entre eles. O último jogo da Atalanta foi contra o Genoa, fora de casa, e empatou em 0-0. Perdeu para Roma por 4-1 e venceu o Verona por 2-1. É bem over também esse time da Atalanta. Under. Apenas um under, 2 under. E o último foi 0-0. Já o time do Torino é muito under. Under, 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 under. Esse jogo aqui é um jogo também para buscar o back Atalanta. Eu vou buscar esse back Atalanta. E também o over. Sassuolo e Genoa eu vou ficar de fora. O time da Genoa é muito fraco. O Sassuolo não vem em uma temporada muito boa também. Aqui é muito provável que o Sassuolo vai vencer, mas eu vou ficar de fora. Milan e Roma é um jogo também que vai... É interessante para gols esse jogo. Os últimos confrontos entre eles, apenas um não foi over 2,5. O Milan nos últimos jogos, under, 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 under. A Roma, apesar de achar que vai bater o over 2,5 nesse jogo, eu vou ficar de fora. E Fiorentina e Udinese,
Esse jogo da Fiorentina deu uma recuperada no campeonato, não começou muito bem. A Udinese, bem na temporada fraca também. Jogando em casa, o time da Fiorentina é quinta colocada com 6 vitórias, um empate e 3 derrotas, marcou 17 gols, sofreu 7, 19 pontos conquistados. E jogando como visitante, o time da Udinese ocupa a 13ª colocação. Em 9 jogos conseguiu 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, marcou 15 gols e sofreu 16. Os times que marcam muitos gols nos últimos confrontos, entre eles todos os 3 últimos under. O time da Fiorentina no campeonato, no geral, é um time bem over. Apenas 2 jogos under. E o time da Udinese também é um time aí que vem marcando bastante gols. Esse jogo eu vou me arriscar também no over 2,5. Se as equipes começarem a ir atacando bastante, começar um confronto aberto, então eu vou buscar o over 2,5 nesse jogo. Juventus e Napoli. O time da Juventus deu uma recuperada no campeonato, enquanto a Napoli vem em uma sequência muito ruim. Se não me engano, a pior sequência da Napoli no campeonato, nessa temporada. E é um jogo aí que vale muito, porque se a Juventus ganhar, vai ficar apenas 2 pontos da Napoli. A classificação, jogando em casa, o time da Juventus ocupa apenas o 9º lugar. Em 9 jogos, venceu 5, empatou 1 e perdeu 3, marcou 11 gols e sofreu 7. Média de menos de 1 gol por jogo. Então é um confronto aí. A defesa da Juve está bem consistente, não vem tomando gols todos os jogos. E jogando fora de casa, o time da Napoli ocupa a 4ª colocação. São 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota em 9 jogos. Marcou 18 gols e sofreu 7. A defesa da Napoli também muito consistente e o ataque marcando muitos gols. Os últimos jogos, 2-1 Napoli, 2-1 Juventus e 1-0 Napoli. A Juventus vem em uma sequência muito boa. A Juventus que já teve na zona de rebaixamento, enquanto a Napoli já teve na liderança do campeonato. Esse jogo aqui para over, ele é muito ruim, porque a defesa dos dois times comporta muito bem, tanto jogando a Juve em casa quanto a Napoli jogando fora de casa. Para buscar um back Juventus aqui, a odd da Juventus está na casa de 1,87. Eu queria essa odd a 2 para buscar esse back Juventus. Para fazer um lay Juventus, a Juventus jogando em casa é complicado, porque o time da Napoli não vem bem. É meio complicado porque é um grande jogo, sem dúvida que vai ser um jogo aberto. A Chiellini está fora, o Bonucci também não está confirmado. Mas Arthur não vinha sendo titular. O time da Napoli, nenhuma ausência muito sentida assim no time da Napoli. Bom, nesse jogo eu vou buscar esse back Juventus. Vai ser um back mais complicado, porque mais pela sequência da Napoli, que vem em uma sequência muito ruim, e a Juventus vem em uma sequência bem regular nos últimos jogos. Mas vai ser bem difícil esse jogo, vai ser um back mais difícil. Então, muita cautela, tem que estar com muita gestão e tá vendo o jogo um claro favoritismo da Juventus dentro de campo. Bom, então, para os jogos desta quinta-feira, temos 4 backs e 2 over. Back Inter de Milão, back Lazio, back Atalanta e back Juventus. Essa odd da Napoli de 5 não dá para dar um lay, senão era mais seguro. Over Atalanta e Torino, Fiorentina e Udinese. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!